Continuando a leitura da palavra de Deus, primeiro vamos fazer uma oração. Meu Pai amado, me coloco em vossa presença com muito amor e muita gratidão, Senhor. Meu Pai amado, dai-me sabedoria para ler a vossa palavra, Pai, para conseguir interpretá-la e conseguir trazê-la para mais e mais pessoas conforme for a vossa vontade, Senhor. Faz de mim instrumento de vosso poder. Envia vosso Santo Espírito sobre mim e sobre todos os meus familiares e todos os que lerem essa oração. Agradeço, Pai. Amém. Êxodo 14. O faraó persegue Israel. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo e acampem diante de Piairot, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Ali acampareis perto do mar. O faraó pensará a respeito dos israelitas. Eles andam perdidos pelo país, o deserto fecha-lhes a passagem. Vou endurecer o coração do faraó para que os persiga. Mas eu me cobrirei de glória às custas do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. O rei do Egito foi informado que o povo tinha fugido. O faraó e os ministros mudaram então de atitude em relação ao povo. E disseram: que fizemos? Deixamos Israel partir, privando-nos dos seus serviços. O faraó mandou preparar o seu carro e levou consigo as suas tropas. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas enquanto eles saíam livremente. Os egípcios perseguiram-nos com os cavalos e carros do faraó, com os cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos acampados perto do mar, na altura de Piairo, defronte de Baal-Sefom. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito: deixa-nos em paz servir aos egípcios? Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, permaneceis firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. De minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios para que os persigam, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que caminhava à frente das tropas de Israel, tomou posição atrás deles. A coluna de nuvem que estava na frente postou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa, mas iluminava a noite, de modo que durante a noite inteira uns não podiam ver os outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante a noite inteira o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, fazendo recuar o mar e transformando-o em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar a pé, enxuto, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda deles. Os egípcios puseram a persegui-los,
E todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram mar adentro. Na vigília da manhã, de cima da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor lançou um olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Emperrou as rodas dos carros de modo que só a muito custo podiam avançar. Então os egípcios disseram: Vamos fugir de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao estado normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. Assim o Senhor lançou os egípcios ao meio do mar. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os israelitas, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda deles. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Israel viu a mão poderosa do Senhor agir contra o Egito. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Glórias a Jesus.